Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Bom pra Cabeça, o seu programa de saúde mental, até porque o seu amigo pode ser seu grande amigo, mas ele não é terapeuta. Bom lá pessoal, bom dia, nossa, finalmente depois de semanas aqui sem entrar, estou de volta, aconteceu tanta coisa na minha vida, né? Então aí casei, viajei, fui pra lua de mel, voltei, viajei de novo para cursos e preparações aqui, mas cá estou de volta, né? Quase um mês e pouco. Tudo isso aconteceu aí dentro desse pequeno período. Vambora. Vamos então conversar sobre um assunto importante. Então, lembrando para quem está chegando, né? Estamos sempre aqui num horário ingrato em que a maioria está trabalhando, mas não tem problema. Peguem aí na gravação, beleza? 8h18, 8h20 mais ou menos da manhã. Entro aqui todo santo dia para falar de algum tema para a saúde mental de vocês. Vamos embora. E hoje vamos falar sobre ideias, tá, pessoal? Ideias. Por que eu quis retornar aqui o programa de saúde mental sobre ideias? Porque hoje as pessoas subestimam o poder das ideias. As pessoas estão muito inocentes em relação ao que elas põem para dentro, tá? É como se fosse um tipo de alimento, mas é um alimento intelectual. Eu não sei se vocês sabem, mas a parte intelectual, a nossa parte, podemos dizer, mental, ela nos orienta nesse mundo, tá? Então, sem ideias, sem visões, sem crenças, sem conceitos instalados na nossa cabeça, a gente sequer pode se orientar nesse mundo, ok? Por isso que a gente é diferente dos bichos. E os bichos, eles não criam conceitos, mas eles respondem, presta atenção, eles respondem aos estímulos, tá entendendo? Então, se você joga, né? Hoje de manhã eu estava tomando banho e meu gato quis entrar no meu box, que eu deixei a porta aberta. Eu joguei um pouquinho de água ali, assim, com o dedo, né? Ou seja, você respingou, ele olhou assim e falou, opa. Aí ele parou, ficou parado, ele pensou, cara, tem água aqui. Por mais que ele estivesse ouvindo barulho de água, ele queria ver o que estava acontecendo. Porque gato é assim. Então eu joguei, respinguei assim, ó. Aí, porque ele, se der, meu gato entra no box. Aí faz uma sujeira do caramba, né? E aí ele entendeu, tá, tem água aqui. Aí ele parou, né? Ele não conceitualizou ali. Ele falou assim, será, né, que eu posso entrar no banho junto com o meu tutor, né? Junto com o meu dono? Não, ele não pensa isso, porque ele não conceitualiza, né? Ele não abstrai as ideias. E tudo bem, tá? Isso é tudo muito técnico, mas acho que você entendeu. Então, os bichos, eles não conceitualizam, porra, né? Eles não simplesmente esmiuçam a realidade para tentar entender a realidade. Nós, seres humanos, fazemos isso. Só que a nossa inteligência, nossa intelecção, a nossa abstração, né? Esse ato de abstrair, entender a realidade, a gente pode ter ideias merdas na nossa cabeça. E é aqui que há o grande problema, pessoal. O grande problema é que a gente pode enfiar ideias merdas na nossa cabeça. E com ideias merdas na nossa cabeça, nós temos uma má orientação acerca da realidade. Como eu bem disse a vocês. Se temos a capacidade de criar conceitos, de inteligir e de abstrair, é através dessas abstrações que nos orientamos. Tá entendendo? Então é através dessas visões, dessas ideias que a gente vai lendo a realidade. E o que faz um sujeito ser inteligente? O sujeito inteligente é aquele que lê a realidade sobre as chaves certas, tá? O sujeito inteligente não é aquele que sabe mais matemática, que decora mais fórmula, que sabe todos os estudos científicos que estão em alta hoje ou que saíram e etc. Não, isso não é inteligência. Qualquer robô, qualquer inteligência artificial faz esta porra e muito melhor que você que se julga inteligente. O sujeito inteligente é aquele que lê a realidade, que entende, que ele rasga o véu da materialidade e ele entende o que está acontecendo. Isso é o sujeito inteligente, tá? Então isso não quer dizer, vamos lá, o sujeito inteligente, ele pode ser um sujeito de PhD ou pode ser um sujeito sem PhD. É claro que os estudos, eles podem nos ajudar, as boas ideias podem nos ajudar a inteligir o mundo melhor, tá? Desde que essas ideias estejam aderidas e tenham conexão com a realidade. Ok? Certo? Então, o sujeito inteligente é esse, ele entende o que está acontecendo. Então, qualquer pessoa pode ser inteligente nesse sentido, desde que entenda o que está acontecendo, que lê a realidade. E é aqui que vem o grande problema da saúde mental ultimamente. Preste atenção, vou até falar de uma maneira um pouco mais lenta, eu já fiz a introdução, para que vocês reflitam um pouco, pessoal.
As ideias que colocamos, como eu bem disse, ajudam a ler a realidade. Não toda, mas em parte. Se temos ideias ruins, presta atenção, se temos ideias que são desconexas, se temos ideias que são obscuras, nós teremos um grande problema em lidar com este mundo. Vou dar um exemplo de uma aluna que eu estava falando sobre isso para alguns terapeutas, né? Estava dando aula para alguns terapeutas, são aulas fechadas, e ela estava lá. E eu estava... Vou dar o exemplo dela, para vocês entenderem. Ela falou assim, Igor, eu tinha uma ideia na minha cabeça de que se eu pensasse negativo, as coisas iriam acontecer. Que se eu pensasse negativo e sentisse algo ruim, essa coisa iria acontecer. É aquela famosa lei da atração, né? Ou seja, se eu sinto, se eu vivo aquilo internamente, aquilo irá acontecer, aquilo vai acontecer. Num dado momento, ela estava com o pai internado. O pai estava muito doente, estava no hospital, né? Ou seja, ele estava para morrer, ele estava mal, ok? E aí então ela, né, inebriada por essa ideia de que, não, olha, se eu pensar negativo, eu vou matar o meu pai, tá? Ela pensando, se eu pensar negativo, se eu pensar que ele vai morrer, se eu começar a sentir palpitações, se eu começar a ficar nervosa, se o meu estômago começar a revirar, eu vou colapsar a realidade, né? Eu vou colapsar a função de onda, né? Eu vou plasmar a realidade, que o meu pai vai morrer, né? Aí ela fez todo um esforço mental, intelectual, foi fazendo respirações e etc, para ela se acalmar e pensando positivo, de que iria dar tudo certo, que seu pai não iria morrer. Num dado momento ela conta, Igor, eu senti uma vontade enorme de dar um abraço e um beijo no meu pai, que talvez pudesse ser o último momento que eu tivesse com ele. Mas eu não dei um abraço e um beijo no meu pai, porque isso poderia modificar a realidade, para que ele pudesse morrer, porque eu estaria dando adeus a ele. E se eu estivesse dando adeus, eu estaria então plasmando para o universo, controlando o universo, como se o universo fosse um brinquedo, né? Para que o meu pai morresse. Então ela disse, não, eu não dei um abraço no meu pai. Eu não me despedi do meu pai, porque eu não queria que ele morresse. Então eu fiquei positiva, fiquei quieta no meu canto, dizendo que estava tudo bem. Resultado, o pai dela morreu. Ela não deu um abraço no pai dela. E até hoje, ela fala, Igor, até hoje, eu não me perdoo porque eu não pude dar um abraço no meu pai. Eu morro de saudade do meu pai. Por quê? Agora vamos do que eu tô falando pra vocês. Por quê? Porque essas ideias de merda, perdão a falar assim, mas essas ideias de merda que vocês incutem na cabeça de vocês fazem com que vocês não entendam o que está acontecendo, porra. No caso dela, era essa bobeira da lei da atração que faz tanto sucesso pra vocês. Por quê? Porque tudo é muito obscuro, tudo muito místico. Por mais que você seja um puta de um soberbo e acredite que o mundo gira em torno do seu umbigo, cara, para pra pensar. Para pra pensar 3 segundos nessa ideia, pessoal. 3 segundos nessa ideia. Você acha mesmo que o mundo gira ao teu redor? Você acha mesmo que você vai ficar doente a hora que você quer? Ou que outra pessoa vai cair no buraco porque você fala que ela vai se ferrar? Pelo amor de Deus, pessoal, isso é uma ideia totalmente louca. Isso é uma ideia que pega onde? Pega num lugar da alma de vocês que se chama soberba. Vocês acreditam que vocês estão no centro do mundo. E faz sentido para muitos de vocês porque vocês acreditam que vocês estão no centro do mundo. E é claro que vocês nunca vão melhorar, vocês vão adoecer mentalmente. Ou vocês vão entrar, no caso dela, que ela entrou no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, só que numa dimensão mental. As pessoas acham que o transtorno obsessivo compulsivo é aquele que você fica assim, né? Que tem que fazer determinadas ações para que o sujeito fique bem. Não, aí você pode ter um toque mental. Não posso pensar negativo, não posso pensar negativo, não posso pensar negativo, não posso pensar negativo, não posso pensar negativo. Não, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Eu não posso pensar tal coisa, eu não posso pensar tal coisa. Você fica ainda mais, você ainda tem o seu toque, ele aumenta. Tá entendendo? Ou então aquele sujeito religioso que fala, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. Calma, meu filho. Isso é só ignorância. Tá entendendo? Você tá tendo um transtorno obsessivo compulsivo, você tá achando que tudo é pecado. Tá entendendo?
Por quê? Porque são ideias. Essas ideias elas podem adoecer a cabeça de vocês. E hoje, com a internet, essas ideias elas são difundidas. Ou seja, as ideias boas e as ideias merdas. Desculpa falar assim, mas é isso. Então, vocês entram em contato com ideias boas e com ideias merdas. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Já tá dando um tempo aqui. Então, vocês muitas vezes não fazem o filtro do que vai torná-los mais inteligentes ou que vai torná-los mais burros. Infelizmente. No caso dessa aluna, ainda bem que ela despertou, ela falou, nossa, Igor, só que assim, ainda bem, infelizmente, né? Ela percebeu depois que o pai dela morreu. Eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum, essas ideias não fazem sentido nenhum. Eu já fui um bobão adolescente que acreditava nessa ideia de lei da atração. Aí teve um dia que eu pensei, cara, eu já sei, vou fazer lei da atração. Se eu posso tudo no universo, eu vou imaginar que eu estou com dor de barriga hoje. Imaginei eu no vaso lá, cagando pra cacete. Cara, o que aconteceu? Eu não fiquei doente, não fiquei com lei da atração. Não fiquei doente. Ou seja, se eu não fiquei doente, através da minha mente, meu esforço mental, então o que acontece? É que acontece que existe uma outra lei que eu não comando, porra. Eu nem eu comando meu corpo 100%, eu não tenho comando do meu corpo 100%, nem você tem comando do seu corpo 100%. Não é você que manda, né, sinapses cerebrais para dizer, né, bata o coração, faça digestão. Você não faz isso. Isso existe um movimento automático. O universo tem um ciclo cósmico dele que não cabe a você controlar, porra. Tá entendendo? Então, se... Tô dando um exemplo, né? Eu peguei essa ideia da lei da atração para jogar pra cruz aqui, né? Pra vocês entenderem. Existem várias ideias, tá? Existem várias ideias. Então, vocês têm que entender o seguinte, cara, o que eu tô colocando para dentro? Tava pensando sobre isso ontem. Que bom, que bom. Então vocês têm que começar a pensar o seguinte, cara, o que se aplica na realidade? O que faz sentido? Né? Começou a perceber que as coisas são muito obscuras, as coisas são muito místicas demais, elas são muito difíceis, cheias de explicação aleatória, nada bate com nada, sem pé nem caminho, meu filho, desiste desta merda. Se você não souber, vai falar com um filósofo, vai falar com um pensador de qualidade, aí é o trabalho dele fazer isso. Aí você, qual é o seu trabalho? Você que vive uma vida normal, que é mãe, pai, né, tem trabalho, tudo. O que acontece? Não fiquem gastando tempo com estas porras. Fiquem pensando sobre isso. Cara, vai viver a vida de vocês, vai amar os seus amores. Vai amar teu filho, vai amar teu marido, vai amar tua esposa, vai amar teu pai enquanto tá aí, vai amar sua mãe enquanto tá aí, vai perdoar as pessoas, vai fazer caridade. Enfim, vai viver uma vida normal. Isso sim, e essas ideias erradas, isso aí que eu tô falando, que vai adoecendo ainda mais as pessoas. Por que vai adoecendo as pessoas? Por eu disse, porque joga uma visão errada sobre as coisas, então as pessoas não conseguem ter capacidade para entender o que está acontecendo. Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas entendem mais o que falam do que elas enxergam. Eu costumo dizer, por que as pessoas se confundem hoje com tanta facilidade? Vem alguém e fala assim, olha, eu amo você. Eu amo você. Aí você se relaciona com a pessoa fala que te ama, que gosta de você, que está sempre contigo, mas aí a pessoa por trás te trai, te machuca, rouba teu dinheiro, mas ela continua dizendo que te ama, continua dizendo que está com você. Aí você se confunde. Por quê? Porque você fala assim, não, mas ele disse para mim que me ama. Mas meu filho, você não consegue perceber que o cara que quer ferrar você, ele não vai dizer que vai te ferrar, ele vai dizer o contrário. É a mesma coisa, é uma ideia que você coloca na sua cabeça que é o seguinte, o que é falado tem poder, o que é falado é o que é, não é que falado é o que é. O que é através das ações, da materialidade das coisas, tá entendendo? Beleza? Então pronto, aí as pessoas se confundem, mas é que o meu namorado falou que me ama muito, mas ele está com outra mulher, mas ele ainda diz que me ama. Meu filho, então ele não te ama, só que isso não foi falado, mas você tem que ter a inteligência, captar isso na realidade e perceber o seguinte, bom, esse cara é um safado, esse cara é um meliante. Não no sentido técnico da palavra, mas esse cara tá me enrolando, pô. Não posso fazer isso, eu tenho que sair daqui. Tá entendendo? Então é a mesma ideia dessa moça que eu falei. Ela achava que a realidade inteira estava subjugada pela mente dela. É claro, a gente pode aprofundar isso, né? Isso entra em pessoas com complexo de inferioridade, né? As pessoas que entram aí com um pouco de soberba no coração e etc, que acreditam que a realidade, né, pode estar aos seus pés. Beleza? Tudo bem? Então preste atenção nas ideias que vocês têm, cuidado com as pessoas que vocês seguem, cuidado com essas ideias malucas que são
colocadas na cabeça de vocês. Tem muita gente que fala assim, Igor, eu gosto de seguir você porque você é muito pé no chão. Não é que eu sou pé no chão, é que eu não falo mais. Eu já falei muito tempo atrás sobre essas ideias malucas, né? Claro, eu era um estúpido. Não é que eu tenha deixado de ser um estúpido hoje, né? Sou um estúpido em outros sentidos. Mas nessas ideias, elas vão colocar vocês mais infantis, mais bobões, mais imaturos. Então cuidado, pessoal. Cuidado com isso. Tá? Cuidado. Tá? Ok? Então até amanhã às 8h18, 8h20, 8h30, por aí. Tá bom? Agora eu vou partir que agora eu irei atender até tarde. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Vou abrir caixinha, vou interagir com vocês mais aqui nessa internet. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.